Olá, bem-vindo ao Consultor Office. Você vai ver nesse vídeo um tutorial que vai te ensinar a tomar as informações de um banco de dados e fazer uma busca ou uma pesquisa de uma maneira bastante prática. Você já deve conhecer as ferramentas comuns do banco de dados, que seria a ferramenta de classificação e filtragem, o botão de autofiltro, classificar do mais recente para o mais antigo, ou ordem alfabética, mas isso pode não ser tão prático, principalmente se uma pessoa que não é muito habilitada a mexer com Excel vai fazer essas pesquisas para você. O que você vai aprender aqui é criar uma planilha dentro do seu arquivo do Excel, como se fosse assim um formulário. Você vai colocar nessa planilha os principais campos, as principais informações, e você vai fornecer um campo-chave, um código. Em função desse código, todas as outras informações vão aparecer. Isso vai ser feito de uma forma bastante simples, com fórmulas. Você olhando assim, dá a impressão que é um sisteminha, e no final das contas vai se parecer com um sisteminha. O motor de tudo isso é uma função conhecida já, a função PROC-V. Ela serve exatamente para isso, para buscar uma informação dentro de uma tabela. No nosso caso, vai ser um banco de dados. Bom, eu acho mais fácil mostrar isso acontecendo. Vamos lá. Bom, na descrição desse vídeo você vai encontrar tudo o que você precisa, os pré-requisitos para você atender a este tutorial, o arquivo que você deve fazer download, você vai ver aqui na base do vídeo também o nome do arquivo. Assim que você fizer download, abra o arquivo e você vai dar de cara com este banco de dados. Dá só uma olhadinha. Ele está repleto de informações, muitas colunas, muitas linhas. Esse é um banco de dados típico de cadastro de clientes, de produtos, fornecedores. É uma coleção de informações a respeito, no caso aqui, desses clientes. O que você tem de informações? Você tem o código de cliente, você tem nome, empresa, endereço, complemento, uma série de coisas. Imagina o seguinte, você vai buscar uma informação a respeito de um cliente específico. O que você faz? Você vem na planilha, pega a barra de rolagem e vai deslizando até encontrar o código de cliente que você está procurando. Aí, o que acontece? Você vai seguindo horizontalmente até achar a informação que você quer, por exemplo, o telefone de contato. Ou o e-mail da pessoa. E o e-mail não está visível, você tem que rolar para a direita até achar as outras informações. Olha só o trabalho que dá. O que facilita, se você tiver o código, você pode buscar. Lembra que você tem o comando localizar. No Excel 2016, na guia página inicial, esse botão de lupa. Nas versões anteriores, era um botão de binóculo. Mas é a mesma coisa. Você pode vir aqui localizar e selecionar, localizar. Ou, se você quiser usar o atalho, Ctrl L. E aí você pode colocar o código do cliente ou o nome do cliente. Por exemplo, eu quero localizar o cliente de código 28082. Localizou. Vou fechar essa caixa. Pronto, está aqui. Aí eu vejo as informações. Mas, não, isso aqui não é prático. Esse vai e vem nessa planilha, você perde muito tempo. O ideal é que fosse uma única tela, condensada, como se fosse uma ficha. Ou até uma página da internet. Que você tem o hábito de fazer suas pesquisas. Você chega, escolhe o código do cliente e ele traz as informações. Vou retornar aqui ao começo do banco de dados. Esse aqui é um banco de dados típico. Ele tem aqui a primeira linha como sendo a linha de cabeçalho. Cada coluna, que é o campo,
eu tenho o título da coluna, eventualmente uma célula ou outra falta informação, mas é um banco de dados bem comportado, tem todas as informações necessárias aqui. Para facilitar um pouco, se eu estiver rolando o banco para baixo, para não perder os títulos de vista, eu posso usar aquele recurso de congelar painéis. Lá na guia Exibir, já que apenas a primeira linha vai ficar congelada, já tem um comando específico. Botão Congelar painéis, congelar linha superior. Pronto. Agora, se eu usar a roda do mouse ou a barra de rolagem, eu posso deslizar pelo banco de dados sem perder a primeira linha. Ok? Muito bem. Bom, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Pegar todas essas informações e criar uma planilha para levar de forma organizada, sem precisar rolar. Para não perder tempo aqui, essa planilha já está criada. Você pode dar uma olhadinha numa planilha chamada Consulta nesse mesmo arquivo. Só você clicar na aba Consulta. Pronto, você vai ver, é uma planilha comum, só com células, você tem formatação, a digitação, são as mesmas informações que você vai encontrar no banco de dados. Eventualmente, umas células mescladas você tem aqui, mas nada de especial. Só digitação, formatação, como se fosse um formulário. O objetivo aqui vai ser o seguinte. Assim que for digitado um código de cliente, todas essas células em cinza vão trazer as informações relativas a esse código. E essa última célula aqui embaixo vai ter uma formulinha que vai me trazer a todo instante o total de clientes desse banco de dados, ou seja, o total de registros. É uma coisa bastante simples de fazer. O que você precisa para completar essa atividade? Você precisa ter o conhecimento da função PROC-V, uma função vista em cursos básicos. Para quem já usa o Excel há um tempinho, é uma função relativamente fácil. Nós vamos usar várias vezes aqui para completar as células. Bom, de volta ao banco de dados, é interessante criar nomes para esses intervalos. Nós vamos trabalhar neste vídeo aqui com intervalos fixos, intervalos definidos. Eu diria que o mais profissional, mais correto, seria você trabalhar com intervalos elásticos. Se você tiver conhecimento um pouco mais avançado, você pode usar duas ferramentas bem interessantes do Excel. Uma seria a função chamada desloc, onde você cria intervalos dinâmicos que aumentam ou diminuem à medida que a quantidade de informações aumenta ou diminui. E a outra ferramenta chamada de tabela. Também é a mesma coisa. É um intervalo de dados que tem títulos e ela aumenta ou diminui conforme a quantidade de informações. Nesse vídeo, que atende desde o nível básico ao avançado, nós vamos trabalhar com intervalos fixos. Bom, primeira coisa, vou dar um nome para o intervalo completo do banco de dados. Vou usar a função PROC-V, mas a função PROC-V não necessita da linha de cabeçalho. Precisa apenas dos dados. Então, eu vou nomear desde a célula A2 até o final da coluna A e o final lá da última coluna do banco de dados. Vou usar o seguinte atalho. Para fixar essa célula, descer até a última célula, marcando, Ctrl, Shift e a seta para baixo. Pronto. Desceu marcando tudo até a coluna A para baixo. Mantenha a seleção agora para continuar marcando tudo para o lado direito. Ctrl, Shift e a seta direita. Pronto, foi até o final e marcou tudo. Para dar um nome rapidamente a esse intervalo que já está marcado, caixa de nome, aqui em cima,
É só dar um clique, digitar o nome e não esquecer de teclar Enter. Eu vou chamar esse intervalo todo de cadastro. Cadastro. E Enter. Você pode conferir que o nome foi aceito, porque ele ficou registrado aqui em cima. Uma coisa muito importante, se você vai atribuir nome ao intervalo, digitou, mas não apertou Enter, clicou fora, esse nome não é gravado. Gravei o nome, agora vou voltar lá no início. Um outro intervalo que eu vou precisar é somente a lista de códigos de cliente. Depois você vai ver por quê. Selecionar desde a primeira célula que tem código de cliente, que é a célula A2, até o final para baixo. Ctrl, Shift, seta para baixo. Desceu até a linha 201. Vou clicar agora na caixa de nome e vou chamar esse intervalo de códigos. Enter. Ok. Tenho dois intervalos aqui, já vou voltar lá para o início novamente. Ok, então já tenho aqui dois intervalos. Isso aqui é pelo seguinte, na planilha consulta, onde as fórmulas vão ser colocadas, eu vou me referir a esses intervalos. E o objetivo é não ficar nesse vai e vem de abas de planilha. Só por isso. Vou usar os nomes de intervalos, fica bem mais prático. Só como uma recordação, vou chamar o gerenciador de nomes. Lá na guia Fórmulas, botão Gerenciador de Nomes, ou se você quiser usar o atalho, Ctrl F3. Observe aqui, já existem os dois nomes criados. Cadastro, que é o banco de dados, códigos, que é a lista de códigos de cliente. Pronto. Muito bem, agora de volta à planilha consulta. Cada célula cinza vai ser preenchida com a função procv. A função procv, só recordando, ela vai buscar um valor que vai ser fornecido, chamado de valor procurado. Qual é esse valor procurado? É o código de cliente que eu vou digitar aqui na célula D7. O que eu digitar em D7 vai ser procurado aonde? No banco de dados. No banco de dados, que é a matriz tabela, que tem o nome de cadastro. Quando ele procurar esse valor na matriz tabela, terceiro argumento do procv. Qual é a coluna que tem informação que eu quero trazer de volta? Se eu quero trazer o nome de volta, no meu banco de dados, o nome do cliente estava na segunda coluna. A primeira coluna tem código, a segunda coluna tem o nome. Esse terceiro argumento do procv é o número de índice de coluna. Tem que fornecer um número aqui. Agora, o quarto argumento do procv é se essa pesquisa vai ser feita de forma exata ou aproximada. Como eu estou atrás de um código de cliente específico, essa correspondência vai ser exata e não aproximada. Bom, esse último argumento é do tipo verdadeiro e falso. Verdadeiro é quando a pesquisa é aproximada. Falso é quando a pesquisa é exata. Na omissão desse último argumento, ele vai assumir que é verdadeiro ou pesquisa aproximada. Então, nós vamos colocar o último argumento como sendo falso para pesquisa exata. Sempre que você tiver um argumento do tipo verdadeiro e falso, você pode usar também 1 e 0 no lugar. Ele aceita. De volta aqui. Como essa célula D7 vai ser usada com alguma frequência, eu vou nomear também. Aqui, cursor em D7. Na célula, na caixa de código, onde está escrito, na caixa de nome, está escrito D7. Eu vou chamar de código cliente. Código cliente. Lembre que
O nome não pode ter espaço. Se você quiser simular um espaço, você pode usar o caractere de underline. Tá bom? Então, digitei pode cliente, enter. Esse é o nome de uma célula só. Ok. Já posso começar a escrever a primeira fórmula aqui. Nome, aí na linha 9. Aqui eu vou fazer uma procura. Eu vou procurar este código no cadastro e trazer o que está na segunda coluna. Esse vai ser o meu PROC-V. Então, vamos lá. Igual, PROC-V, procura vertical. Está aqui a sintaxe. Valor procurado. É o código do cliente. Quando eu clico aqui em cima, já que a célula tem nome, o nome aparece aqui. Ponto e vírgula. Matriz tabela. É o banco de dados que já tem nome. Ele se chama cadastro. Cadastro, olha, começa a digitar, já aparece o nome aqui. Quando ele aparece já pintado de azul, é só apertar a tecla Tab e ele completa. Ou você dá um duplo clique lá. O nome não apareceu colorido aqui porque o intervalo não está nessa planilha. Se estivesse, ele apareceria colorido. Ponto e vírgula. Próximo argumento, número de índice de coluna. O nome no banco de dados está na segunda coluna. 2. E o último argumento, chamado procurar intervalo. Como é que eu vou fazer essa procura? Vai ser uma procura exata. No caso, vai ser o argumento com valor falso ou zero. Então, vou escrever falso, fecho, e enter. Foi buscar o nome daquele cliente, de código 28082. Bom, com relação aos demais campos aqui, as outras funções, é praticamente a mesma coisa. O que é que muda aqui? O número de coluna. Só o número de coluna. O nome está na coluna 2. A empresa está na coluna 3. Então, olha, eu vou ensinar um truque legal aqui. Como as fórmulas são praticamente iguais, para não perder tempo, vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar todas as células que vão receber a mesma fórmula. Ó, aqui não dá para copiar e colar, porque se eu fizer isso, as células elas estão mescladas de maneiras diferentes e tem tamanhos diferentes e formatos diferentes. Copiar e colar aqui não vai rolar. Você pode copiar e colar fórmula apenas, também dá. Mas o truque legal que eu vou ensinar é esse aqui. A primeira fórmula já está colocada aqui na célula D9. Selecione as outras células em cinza. Segure a tecla Ctrl. Aí você vai marcando empresa, endereço, complemento, cidade, estado, CEP, telefone, ramal, e-mail. Essa última não, total de clientes, porque aqui vai ser um outro tipo de cálculo, aqui não vai ser o PROC-V. Ok. Aqui, quando você seleciona vários intervalos que não são adjacentes, a célula ativa fica apontando para um local que ela está. No momento, essa daqui foi a última selecionada, D19, é a célula ativa atual. Se você clicar em alguma célula, ele desmarca toda a seleção. O único jeito de você movimentar a célula ativa sem desmarcar a seleção é usar a tecla Tab. Olha só, vou apertar a tecla Tab diversas vezes. Ele fica navegando pela seleção. Então, faça o seguinte, se você selecionou aí, fica apertando Tab até que a célula ativa retorne para o campo nome, onde tem o primeiro PROC-V que foi digitado. Retornou, aperte a tecla F2, como se você estivesse digitando a fórmula pela primeira vez. Então, imagina assim, você só selecionou, acabou de digitar o PROC-V. Agora,
Se você apertasse Enter, a fórmula entraria só aqui. Mas agora você vai apertar Ctrl Enter. Olha só, ele entrou a mesma informação em todas as células selecionadas. Ok? A única coisa que a gente tem que fazer agora é percorrer todos os PROC-V e só alterar o número de coluna. Agora vai ser fácil. Aqui no campo Empresa, vou aqui na barra de fórmula, a coluna, em vez de ser 2, é 3. Endereço, é a coluna 4. Complemento, é a coluna 5. Cidade, é a coluna 6. Estado, é a coluna 7. CEP, é a coluna 8. Telefone, coluna 9. Ramal, coluna 10. E-mail, coluna 11. É isso. Preenchido, então, o principal, que é as informações relativas ao código de cliente. Agora, vamos experimentar trazer um outro cliente aqui, só para testar as fórmulas. Se você quiser, à medida que você vai acompanhando, dá uma salvada de vez em quando no arquivo. É sempre bom. Aliás, que eu vou fazer agora. Lembra do atalho para salvamento? Ctrl B. Se você estiver usando o Excel em inglês, é Ctrl S. Tá? Então, veja o Excel no idioma que você estiver trabalhando aí. Vou experimentar aqui na célula D7. Vou tentar buscar o cliente número 22.384. Buscou. Está lá. Trouxe a cliente de nome Carolina Leite. Agora volto no código do cliente. Vou experimentar agora o cliente de número 21.075. Opa! Esse cliente, ele não encontrou. Ele acabou de trazer aqui na célula o ND. ND é não disponível. Isso não é uma mensagem de erro, ele só quer dizer que não encontrou a informação. Bom, o que a gente pode fazer para resolver isso? É claro que, eventualmente, você pode digitar algum cliente que não tem. Mas para não ficar essa mensagem na célula, você pode usar uma função muito interessante aqui dentro de onde tem a célula com PROC-V, que se chama seErro. A função seErro, ela serve pelo seguinte: quando você tem dentro da célula uma condição de erro, ela traz um valor alternativo. A função seErro, ela serve para erro matemático, erro de nome, erro de valor, qualquer tipo de erro, inclusive o ND. Existe uma outra função que apareceu no Excel 2013, as versões anteriores não tem, que se chama SeNãoDisp. Essa função é específica para esta mensagem ND. Ela diz o seguinte: se não estiver disponível o resultado, traga o valor alternativo. Então, nós vamos usar aqui, você pode usar qualquer uma delas, vai dar o mesmo resultado. Se você estiver usando uma versão anterior a 2013, então você tem que usar a função seErro. Vou usar seErro, porque aí você pode abrir em qualquer versão que você quiser. seErro. Mais fácil fazer o seguinte: para você não perder a fórmula, só aperte F2 na célula do nome. Você tem lá o PROC-V que você já tinha. Clique no comecinho, onde está, logo depois do sinal de igual. Aí começa a digitar a função.
Se erro, completa a função. Primeiro argumento da função se erro, o valor que você está calculando. No caso, a expressão ou o cálculo que você tiver. Qual que é o valor? É o PROC-V. Ou seja, se tiver um erro qualquer nesse PROC-V, o que eu quero trazer? Agora, vamos lá para o fim da fórmula, clicar aqui no final, ponto e vírgula, eu vou trazer um valor alternativo. Pode ser um número, pode ser um texto, um outro cálculo qualquer. Nesse caso aqui, eu quero escrever o seguinte, quando eu digitar um código de cliente inexistente, eu vou trazer um texto, abre aspas, vou colocar, por exemplo, cliente não encontrado. Fecha aspas. E fecha a função se. Aqui. Bem melhor do que você achar aquela mensagem ND na célula. Principalmente quem está mexendo na planilha e não manja muito de Excel. Agora, para as outras células, não faz muito sentido você ter um cliente não encontrado ou empresa não encontrado. Aí você pode colocar uma coisa mais simples. Por exemplo, no caso da empresa aqui, vou colocar se erro. Se tiver um erro nesse PROC-V, eu vou colocar nada, um texto vazio. Texto vazio, você coloca a cor. Abre aspas e fecha aspas. Fecha a função se erro. Enter. Ele mostra assim. Dá a impressão que a célula está vazia, mas na verdade ela tem a forma. O que interessa é o visual. Bom, só para a gente não perder muito tempo, depois você pode completar as outras formas com o mesmo conceito, tá? Colocar a função se erro. Eu vou voltar o outro nome de cliente, 23384. 22384. Esse código tem nome de cliente. Muito bem. Preenchido. Agora aqui uma coisa que pode se tornar prática. Você viu que dá para digitar um código de cliente, mas tem uma coisa que pode restringir essa digitação, que é uma ferramenta de dados que se chama validação de dados. Se você já tem um conhecimento avançado de Excel, você já pode usar essa ferramenta que é bastante interessante. Ela restringe a digitação respeitando uma certa regrinha. Por exemplo, nessa célula D7, que é o código de cliente, eu só vou permitir a digitação de um código que faça parte daquela lista. Que lista? Clientes que está naquela outra planilha. Então, veja só. Célula D7. Guia dados, ferramentas de dados, validação de dados. Aqui eu não vou entrar em muitos detalhes com relação à validação de dados, porque eu já assumo que é um pré-requisito, tá? Ou pelo menos você aprende um pouquinho aqui, depois você se aperfeiçoa. Validação de dados. Na guia configurações, eu vou permitir o quê? Por enquanto está qualquer valor, ou seja, ele deixa eu escrever o que quiser nessa série. Agora eu vou mudar aqui. Eu vou permitir a digitação. Eu posso escolher se eu quero digitar número inteiro, decimal, mas no caso aqui é uma lista pronta. Qual é a fonte dessa lista? Qual é a origem dela? A origem é um intervalo que foi nomeado. Aqui funciona um outro atalho. Quando você usa o gerenciador de nomes para atribuir nomes, em qualquer momento na planilha ou em determinadas caixas de diálogos, se você aperta a tecla F3, ele traz a caixinha colar nome. E aí você pode selecionar o nome por aqui. É um nome chamado códigos. É aquela lista vertical com todos os códigos de cliente. Ok? Ok. Olha só o que apareceu aqui. Do lado da célula, um botão de lista.
Quando clicar neste botão, ele vai mostrar todos os códigos que estão naquela lista. Rolando para baixo, olha só. Escolhendo um outro código, pronto, ele carrega. É só escolher o cliente pelo código. Olha só que prático ficou. Agora você pode consultar o cliente, todas as informações do cliente, direto pelo código. Só está faltando essa formulinha aqui embaixo para trazer o total de clientes. Esse intervalo usado aqui em cima para validação é um total que é uma lista que tem todos os códigos. Os códigos de cliente são números. Se eu contar a quantidade de números desse intervalo, é a mesma coisa que contar a quantidade de clientes. Então, olha só que simples aqui embaixo. Total de clientes. Vou usar aquela função de contagem. Cont.num, contagem de números. Como esse intervalo já tem um nome, ele se chama códigos. Códigos. Fecha. Eu poderia usar o F3 aqui também. Contagem de números do intervalo códigos. 200 clientes eu tenho. A partir do momento que eu chegar no banco de dados, começar a incluir informações, voltar para cá, essa quantia aumenta automaticamente. Viu só que interessante? Que simples de operar? Bom, no próximo vídeo, você vai dar uma incrementada nesse formulário, colocar alguns elementos visuais, dar uma melhorada na aparência e proteger o seu trabalho também. Ok? Vejo você lá. Até já.